João Batista, a voz que prepara o caminho. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? João, verso 19. Esse versículo marca uma transição importante no Evangelho de João. Até então, o foco era a apresentação teológica de Jesus como o Verbo, Logos, eterno e divino. Agora, o evangelista João começa a relatar o testemunho de João Batista, a figura profética que preparou o caminho para Cristo. A expressão "este é o testemunho de João" revela que o foco está em sua missão profética, e não em sua identidade pessoal. Os sacerdotes e levitas enviados de Jerusalém representam a liderança religiosa do povo judeu, provavelmente sob a autoridade do Sinédrio. Eles estavam preocupados com o crescente número de pessoas que seguiam João Batista e queriam saber se ele era uma ameaça ou uma figura messiânica esperada. Porque perguntaram: quem é você? Se sabia quem era João Batista. Embora os líderes religiosos tenham ouvido quem João era no sentido humano, seu nome, sua linhagem, filho de Zacarias, sacerdote, sua confiança como pregador no deserto, a pergunta "quem és tu?" tinha um sentido teológico e escatológico. Eles queriam saber em que papel profético ou messiânico João se via. Eles não estavam apenas perguntando qual é o seu nome, mas: você é o Messias? Você é Elias, que deveria voltar antes do grande dia do Senhor? Malaquias 4, verso 5. Você é o profeta prometido em Deuteronômio 18, verso 15. A pergunta visava descobrir se João reivindicava alguma identidade messiânica ou profética, maior do que a de um simples pregador. A resposta de João, que nega ser qualquer uma dessas figuras, prepara o caminho para ele apontar Jesus como o verdadeiro Cristo. Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. João 1, verso 20. João Batista responde com clareza e humildade. Ele sabia que muitos o admiravam e que havia uma expectativa messiânica sobre ele, mas fez questão de negar qualquer pretensão de ser o Messias. Sua postura é de total submissão ao plano de Deus e ao verdadeiro Cristo que esteve por vir. E perguntaram-lhe: então quem és? És tu Elias? E disse: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. João 1, verso 21. Aqui vemos duas figuras importantes da expectativa judaica. Elias, baseados em Malaquias 4, verso 5. Os judeus esperavam que Elias voltasse antes da vinda do Messias. João nega ser literalmente Elias, embora Jesus mais tarde o identifique como aquele que veio no espírito e poder de Elias. Mateus 11, verso 14, Lucas 1, verso 17. O profeta, referência a Deuteronômio 18, verso 15, onde Moisés profetiza que Deus levantaria um profeta como ele. Os judeus esperavam um profeta diferente do Messias, mas João também negou esse papel. Disseram-lhe: pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João 1, verso 22 e 23. Aqui João se identifica não por um título pessoal, mas por uma missão profética. Ele cita Isaías 40, verso 3, afirmando ser a voz, um mensageiro que prepara o caminho do Senhor. Essa era a sua identidade, servo do propósito divino. E os que foram enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe, e disseram-lhe: por que batizas? Pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. João 1, verso 24 e 25. Agora a preocupação deles é prática e teológica. O batismo era um rito que exigia purificação. João estava batizando judeus, o que era incomum. Esse tipo de rito era mais comum para gentios que queriam se converter ao judaísmo. Então, a pergunta era: com que autoridade João percebeu isso, se ele não era nenhuma figura profética reconhecida? João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. João 1, verso 26 e 27. João anuncia que há alguém muito maior do que ele já presente entre eles. Ele se considerou indigno até de realizar o serviço mais humilde para esse que viria. Desatar as desaparecidas era tarefa de escravo. Ele está formando o povo para o reconhecimento do Messias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. João 1, verso 28. Essa observação geográfica confirma o cenário do ministério de João Batista, longe dos centros religiosos de Jerusalém, mas onde o povo vem até ele em busca de arrependimento e esperança.
João Batista foi uma figura-chave na transição entre o Antigo e o Novo Testamento. Sua humildade em recusa de títulos, sua clareza ao indicado para Cristo e sua fidelidade ao propósito de Deus fazem dele um exemplo de servo. Ele entendeu que sua missão não era o centro, mas preparou o caminho para aquele que é. João Batista foi um novo Elias, levantado por Deus para confrontar o pecado, tanto dos líderes religiosos quanto dos políticos, chamar o povo ao arrependimento, anunciar a chegada de algo muito maior, o reino de Deus em Jesus Cristo. Ele não era apenas um pregador, era um profeta com autoridade celestial, que desafiava estruturas corrompidas e preparava o povo para o Rei Eterno. E por hoje é só. Curta e comente nossos vídeos, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Ajude-nos a divulgar esta obra de evangelização. Se inscreva em nosso canal e Deus continue vos abençoando sempre em nome de Jesus Cristo. Amém. Fui.